Fala concurseiro e concurseira do canal de redação da ANAT. Estamos aqui nessa maratona de aulas de redação para o concurso do ICMBio e também para o concurso do IBAMA. E hoje eu vou trazer a correção de uma redação de uma aluna que fez para o cargo de analista ambiental. Ela está se preparando para analista ambiental do concurso do ICMBio, cujo edital já foi publicado, já tem provas marcadas. Em ambos os concursos para carreiras policiais também oferece um excelente salário e, historicamente, a gente sabe que o candidato ele precisa ter um bom desempenho na prova objetiva e também na prova discursiva, se ele quiser realmente garantir uma vaga nesse concurso e ter chances reais aí de aprovação. Aqui na tela vai aparecer o texto do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Essa candidata ela pegou a redação que foi elaborada para o concurso do INPA. E esse concurso também foi elaborado pela Banca Sebrasp. Você tem várias opções aí disponíveis na internet de provas para você baixar gratuitamente e poder usar essas provas que já foram aplicadas pela Banca Sebrasp. Também tem uma informação muito importante. A Banca Sebrasp é uma banca que ela costuma repetir temas. Então existe um padrão de cobrança dessa banca. Eu ensino no passo a passo também dentro dos cursos. Outra informação também é que lá dentro você pode encontrar as provas do IBAMA e ICMBio de concursos anteriores para poder baixar, além de temas inéditos para praticar. Mas aqui, essa proposta da Banca Sebrasp apresentou 2 textos motivadores. Eu não vou ler os textos para essa aula não ficar muito longa. E apresentou aqui um dos estilos de cobrança que eu já mostrei aqui em outras aulas do canal. Primeiro, a banca ela pode trazer uma proposta de forma assim, com um fragmento somente apresentando a proposta e apresentando os aspectos, ou a banca ela pode vir com um tipo de proposta tradicional também, como já apresentou no último concurso do ICMBio, com 1, 2, 3 ou 4 tópicos assim elencados. Porém, quando a banca ela apresenta aqui dessa forma, ainda assim você pode, dentro dessa proposta aqui, extrair o tema geral e também os tópicos, os assuntos que a banca obrigatoriamente quer encontrar na sua prova. Então aqui, considerando os fragmentos de texto acima, tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca da bioeconomia dos produtos florestais da Amazônia, abordando aqui o que seria o tópico 1. A importância da conservação na biodiversidade, sempre muito importante você usar essas palavras-chave na sua redação para indicar para o examinador que exatamente você está respondendo o que a banca solicita. A valorização do conhecimento tradicional, seria o tópico 2, e o tópico 3 aqui, o desenvolvimento econômico sustentável nesse contexto. O que é que eu recomendo aqui, que uma candidata, uma aluna, ela apresentou essa redação? Por que que eu trouxe a redação dela aqui para poder fazer uma análise? Primeiro, a redação dela é excelente em termos de conteúdo, ela gabarita em todos os aspectos e atende a todos os quesitos em termos de conteúdo, em termos de palavras-chave, em termos de argumentação que a banca solicita. Eu sou especializada em redação Sebrasp, já trabalho com essa banca há muitos anos, especificamente só na prova discursiva. Não só com treinamento, cursos, aulas aqui no canal, ensinando os candidatos a construir uma redação que atenda aos moldes da banca, mas também por meio de recursos. Já ganhei alguns recursos, eu conheço muito bem os critérios de avaliação dessa banca, e é uma banca muito boa também no quesito de avaliação. Então aqui a candidata ela começa, ela divide o texto em 1, 2, 3, 4 parágrafos. Aqui no início ela passa um pouco pelos aspectos, contextualiza. Depois aqui nesse parágrafo vai trazer a resposta do que seria o aspecto 1. No terceiro parágrafo, a resposta do que seria o aspecto 2, e no quarto, a resposta do último aspecto. Então, a redação dela foi escrita em 38 linhas. Eu sempre recomendo para o candidato que ele escreva 45 linhas, porque no final, com a nota que eu vou atribuir, que você vai conseguir também entender como que a banca vai calcular a sua nota nesse concurso público, é que você vai ver a diferença entre 45 e 38 no quesito de desconto. Quanto mais linhas você escreve, menor será o desconto que a banca te dá na sua prova. Então aqui a bioeconomia é um processo produtivo, então já começa trazendo termos, palavras-chave, vinculado ao desenvolvimento sustentável também, isso daí aparece na proposta, no âmbito econômico, social e tecnológico. Nesse viés aqui, a candidata sempre fazendo uso de elementos coesivos, né, que é o que eu recomendo também nas aulas, nos cursos, insere-se os produtos florestais do bioma amazônico, que, por ser um território diverso, então aqui seria o primeiro desvio gramatical dessa prova. Essa prova ela só tem desvio na parte de gramática mesmo, que conteúdo, estrutura, progressão textual é excelente, mas eu vou aqui apontar alguns desvios que possivelmente a banca acusaria. Então aqui falta uma vírgula para poder separar o oposto, que por ser um território biodiverso e sociodiverso possui
O verbo possuir, no presente do indicativo, precisa ser redigida aqui. A ortografia correta é com a letra I. O potencial para exploração sustentável e holístico como alternativa à exploração predatória. Dessa forma, aqui novamente, conectivo textual, para poder encerrar, fazer a conclusão, desfecho da informação apresentada nesse parágrafo. A aplicabilidade da economia fundamenta-se primordialmente na conservação do ativo florestal e envolve a integração de comunidades tradicionais indígenas, instituições públicas e organizações da sociedade civil para efetivar a bioeconomia. Tem-se o primeiro parágrafo aqui já apresentando as respostas. Depois, a princípio, vírgula, porque é uma conjunção de início de parágrafo, e se vier uma conjunção assim dessa forma deslocada, ela precisa ser isolada entre vírgulas. É de suma importância a conservação da biodiversidade. Essa estratégia que ela utiliza é uma estratégia também que eu mostro por meio de modelos de redação, que é a estratégia que você deve fazer o seguinte: você começa o seu parágrafo respondendo ao aspecto, ao tópico, retomando as palavras-chave. Então, aqui, a importância da conservação da biodiversidade. Então, se você passar para cá, é de suma importância a conservação da biodiversidade. Ela utiliza intencionalmente essas palavras-chave na redação, que é algo que você também deve fazer. E aí, na sequência, você vem com a resposta aqui, necessariamente, para o aspecto. Isso eu chamo de tópico frasal aqui, indicação de assunto. Nesse sentido, o equilíbrio do ecossistema amazônico impacta o Brasil e o mundo, falta o acento, né? Já que, na linha 12, os serviços ecossistêmicos da Amazônia regulam, por exemplo, sempre com exemplificação e também explicação básica. Você vai observar, até pela resposta que essa aluna apresenta, ela quer que você traga exemplos concretos, palpáveis, ela quer que você vá direto ao ponto e responda o assunto sem ficar dando voltas, sem encheção de linguiça. E a resposta sempre muito direta, em uma linha de argumentação baseada em exemplos. E, por exemplo, a dinâmica pluviométrica, em que forma os rios voadores, que regimes de chuva e abastece, aqui ficou até um pouco estranho nessa passagem, e abastece mananciais das regiões como o sul e sudeste do Brasil. Ela trouxe o exemplo aqui desses serviços ecossistêmicos para poder apresentar aqui a importância da conservação da biodiversidade, trouxe uma explicação situando quais locais que isso acontece, isso é extremamente importante. Depois ainda veio aqui com ademais. Um exemplo só não basta se você quiser pontuar a nota máxima no aspecto e realmente garantir uma nota excelente de conteúdo. Você vai precisar trazer mais exemplos, trazer mais informações para mostrar para o examinador, para o corretor, que você entende do assunto. O desafio da redação é esse. Não só entender sobre o assunto que foi cobrado via edital, mas também saber transpor isso para o texto. Ademais, o bioma amazônico contém grande quantidade de espécimes de fauna e flora endêmicas que atuam na manutenção, você vê que o tempo todo vai explicando, né? Na manutenção da riqueza e abiótica por meio do fluxo orgânico de dispersão e polinização. Assim, aqui já fazendo o fechamento, a compatibilização da conservação e o uso dos recursos florestais é essencial na bioeconomia. Redação até agora, né, excelente em termos de conteúdo, apresentação das informações, clareza, objetividade, argumentação, repertório também, porque a banca ela vai esperar, obviamente, que você responda trazendo informações que não estão presentes nos textos motivadores. Outro ponto relevante no contexto da bioeconomia na região amazônica é a valorização do conhecimento tradicional. Conhecimento tradicional, que é uma palavra-chave lá que foi colocada na proposta, e aqui vai necessariamente responder o aspecto, fez primeiro uma retomada. Nessa perspectiva, tal valorização concerne no reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais como norteadores para o desenvolvimento científico e tecnológico, de forma que haja também o desenvolvimento local, funcional, respeitando o modo de vida dos povos. Aqui vai ter uma vírgula, vou marcar de vermelho, porque tem uma oração reduzida de gerúndio. O que é que eu recomendo? Se você quer diminuir, reduzir as chances de cometer erros na sua prova discursiva, na sua prova de redação, e erros que comprometem a sua aprovação nesse concurso, como o ICMBio ou concurso como o IBAMA, eu deixei aqui embaixo, no link da descrição, o material que ele é teórico, enxuto, que lá dentro você vai encontrar ali uma explicação sobre a parte da estrutura da redação SEBRASP que você precisa entregar em termos de conteúdo, de estrutura, o que é que a banca ela vai avaliar na sua redação. Uma análise detalhada também do edital do ICMBio, publicado em 2024, quando sair o novo edital do IBAMA em 2025, também vai ter ali uma aula sendo ingressada nesse material. E também ele inclui aí a parte da correção, se você quiser ter a sua redação corrigida, assim como eu estou fazendo aqui nesta aula. O link está aqui embaixo na descrição. De forma que haja também o desenvolvimento funcional, respeitando o modo de vida dos povos. Além disso, olha, excelente aqui,
mais uma vez, conectivo para poder apresentar mais exemplos e pontuar nota máxima no tópico. O fomento de políticas públicas e o apoio técnico valoriza e agrega valor, só tomar cuidado aqui para a repetição de termos muito próximos, açaí, cacau, aqui exemplos concretos. Né? Desse modo, a valorização, aqui novamente, ocorre com a repartição justa e equitativa ao acesso aos conhecimentos tradicionais de origem identificável e seus benefícios. Aqui, faltou o ponto final dessa linha 28. Né? Então, a banca vai olhar tudo. Por fim, aqui, já fazendo a conclusão, o desfecho da resposta dessa redação. Redação dissertativa argumentativa, ou seja, observa que o estilo que a banca Sebrasp costuma propor é um tipo de prova em que o candidato ele precisa apresentar unicamente as informações que a banca solicita. Ela só quer que você siga esse roteiro de forma ordenada, de forma organizada, de forma obediente, e não quer saber a sua opinião, o seu posicionamento, não quer figura filosófica. Ela só quer a resposta, sendo ali devidamente apresentada, justificada, usando elementos, palavras-chave. Finalzinho aqui da redação precisa falar sobre o desenvolvimento econômico sustentável, nesse contexto aí da bioeconomia. Então, aqui a redação ela vai trazer, por fim, o desenvolvimento econômico sustentável no cenário da bioeconomia é imprescindível. Nesse contexto, nota-se que os sistemas agroflorestais, os SAFs, possuem um modo de produção, aqui trazendo novamente exemplo, né, claro, para poder compor a resposta, para poder agregar valor argumentativo na redação. Então não basta somente citar os exemplos, você precisa trazer ali uma explicação para poder mostrar, provar para o examinador por que aquele exemplo é importante, por que aquilo é pertinente, fazer ali uma parte em que você faz uma análise com as suas próprias palavras, tá? A redação não pode ser só recorte de exemplos, você precisa realmente ali produzir, criar uma explicação para cada um dos aspectos propostos na sua prova. Então aqui traz o manejo do solo, possui como modo de produção, e manejo do solo ordenado e autossuficiente, em que há produção orgânica de alimentos para o mercado. Outro sim, novamente aqui conectivo textual de adição. O turismo ecológico, aqui vai trazer um outro exemplo. Primeiro citou aqui os sistemas agroflorestais como primeiro exemplo, e depois foi falado o turismo ecológico. Você vê, primeiro traz um exemplo, depois uma explicação básica. Depois um outro exemplo, depois uma explicação básica, faz um desfecho do parágrafo e já finaliza aqui a resposta. O turismo ecológico é fundamental no crescimento econômico local, pois a partir dos serviços ecossistêmicos culturais da natureza, propicia-se o aumento da renda das comunidades. Assim, o último ponto vale ressaltar o manejo florestal sustentável como instrumento de planejamento com propósito de exploração seletiva com técnicas para redução, aqui falta o acento, tá? Redução de impactos danosos. Então aqui é uma prova discursiva que apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desvios gramaticais, então a banca ela vai calcular a sua nota baseando-se no seguinte: a nota da prova discursiva, a nota provisória, é NC. A fórmula utilizada no último edital foi essa: 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. 6 vezes o número de erros, que foram 7 divididos por 38. Então aqui, a nota de conteúdo eu daria a nota máxima, né? Em termos de estrutura, conteúdo apresentado, ou seja, cada lacuna que você apresenta no seu texto, se o texto tiver resposta e não tiver bem organizada, a banca ela vai diminuindo, reduzindo a sua nota. Se a banca ela colocar nessa estrutura aqui, em forma de tópicos, como eu falei, 1, 2 e 3 aqui de forma corrida, então geralmente no final tem a pontuação máxima por cada aspecto, então a banca ela pode pontuar assim, dessa forma. Depois, aqui a gente vai fazer as contas, vou precisar usar a calculadora, que a prof é de humanas, até porque daria uma dízima periódica. 7 dividido por 38 é igual a 0,18, só que vai multiplicar pelo peso 6, e aí o desconto vai ser de 1,10, ou seja, a nota dessa redação seria 18, seria 20 menos 1,10, que seria 18,9 pontos. Então, 18,9 pontos de 20 pontos aqui, uma nota excelente, uma nota em que faria com que o candidato possivelmente aprovasse, a depender da nota da prova objetiva, a depender do desempenho dos outros candidatos.
Outra informação também importante aqui para agregar sobre a redação da banca Sebrasp é que você precisa tomar muito cuidado aí com a sua grafia, se você tem dificuldade em apresentar uma letra legível, então toma muito cuidado, porque é uma banca que pesa mesmo na correção dessa parte de grafia, tá? Então, ficar muito atento e sempre fazer revisão aí após entregar a sua prova, ou, na verdade, fazer revisão antes de entregar a sua prova. Revisar antes de passar para a folha definitiva e depois que escrever toda a redação na folha definitiva, fazer uma última revisão para garantir que a menor quantidade de erros gramaticais possíveis seja entregue aí para o corretor da banca encontrar esses desvios. Então, agradeço demais para você que ficou até o final desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha aqui também. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Até mais.